Eu quero conversar hoje com você que gostaria de ler, que gostaria de ter o hábito da leitura, mas que nunca consegue de fato cultivar esse comportamento na sua rotina. Você talvez até compre um livro por indicação de alguém e talvez até comece a ler, mas o ato da leitura em si parece sempre uma coisa muito quieta, muito calma, muito angustiante. É uma coisa que ainda lhe causa uma certa fricção e você não consegue fazer isso de forma fluida. Pois bem, eu quero conversar exatamente com você hoje e que sejamos capazes de fugir um pouco dessas dicas convencionais. Você não vai ver nesse vídeo qualquer indicação do tipo: comece devagar, comece lendo 5 páginas por dia, ou comece por livros que você gosta mais. Eu não vou tratar dessas dicas que muitas vezes apenas alcançam a superfície do problema. Eu quero falar um pouquinho sobre como a leitura está entremeada em nosso ritmo de vida e como que isso é muitas vezes um problema. E para entendermos isso, vamos para o trânsito aqui de Belo Horizonte. Eu moro em BH, em Minas Gerais, e uma coisa que as pessoas gostam de fazer em Belo Horizonte e nas demais cidades onde há muito trânsito é buzinar. E claro que as pessoas buzinam por razões diversas. Elas buzinam para alertar alguém, de um eventual perigo, mas elas buzinam sobretudo por pressa. Elas querem prescrever a realidade o seu próprio tempo. Então, o que se nota muitas vezes no trânsito é isso: o sujeito está ali, ele quer que as coisas andem num ritmo que é o ritmo que lhe é próprio, e se isso não acontece, aquilo lhe causa um comichão, uma angústia, um incômodo, uma raiva, e ele buzina. Notamos aqui que esse é um comportamento que busca ditar à realidade o seu ritmo. Quando agimos assim, nós estamos tentando ser ditadores da realidade. Nós queremos que a realidade tenha a cadência que nós gostaríamos. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso ritmo. E isso é muito bem expresso no fenômeno, no contexto do trânsito, mas isso também se materializa em diversos contextos de nossas vidas. Por exemplo, temos todos nós a impressão de que nós estamos protegidos da própria natureza. Nós construímos civilizações, moramos em casas, forjamos um mundo demoburocraticamente construído, para fazer uso aqui do termo do sociólogo Niklas Luhmann. Então isso nos causa a impressão que nós somos intocáveis. Vimos na pandemia, bem recentemente, que nós somos muito mais vulneráveis do que imaginamos, porque esse sistema demoburocraticamente construído se mostrou frágil, e aí vimos que estamos todos nus, estamos todos entregues à realidade. Mas isso, evidentemente, se manifesta numa série de contextos. Nós, todos os dias, vamos à mesa, almoçar, jantar, consumimos carne e não conseguimos de modo algum associar o consumo daquela carne que vem numa bandeja, que vem embaladinha, a morte de um animal que precisou padecer para que aquela carne chegasse em nossos pratos. Para nós é apenas uma bandeja, nós não conseguimos de fato associar aquilo a uma vida animal, aquilo que é estabelecido ou definido como fetiche da mercadoria. E nós nos relacionamos com várias mercadorias, portanto, que passam por processos que muitas vezes ceifam vidas animais, mas nós não conseguimos realizar essa associação. Isso é tão evidente que não é raro que se escute isso por parte das pessoas. Olha, se eu visse o animal padecendo, eu certamente não conseguiria comer. Então, o que ela come não é o animal propriamente, ela come a mercadoria, que vem numa forma completamente diversa. Percebe o meu ponto aqui? E o que isso tem a ver com trânsito? O que isso tem a ver com livros? Tem a ver com o fato de que nós parecemos viver num mundo em que nós ditamos a ele como ele será. É claro que em boa medida nós fazemos isso, porque nós emprestamos à realidade a nossa intencionalidade, nós forjamos coisas, nós progredimos tecnologicamente, tudo isso é visto a olhos nus. Todavia, nós também estamos sujeitos à vulnerabilidade
nós também estamos sujeitos ao ritmo das coisas, nós não podemos determinar como as coisas funcionam, a velocidade em que elas andam, mesmo que queiramos. E é aqui que nós entendemos o ponto do livro, porque o que eu noto muitas vezes é que não é mesmo uma falta de tempo, mas uma dificuldade na lida com o livro. A pessoa tem tempo. Se é capaz, se o indivíduo pode mensurar quanto tempo ele passa em redes sociais, existem aplicativos que fazem essa monitoria hoje, ele vai saber exatamente, olha, eu despendo aqui, sei lá, 2 horas do meu dia todos os dias. Então o problema propriamente não é falta de tempo. Então, havendo tempo para fazê-lo, ainda assim ele não consegue ler. E aí vem essa sensação que é uma angústia, uma inquietude, uma inadequação, uma vontade de largar o livro e pegar o telefone ou ir para qualquer lugar, que é o que as pessoas reiteradamente relatam quando elas estão tentando ler. Parece que a leitura tem um ritmo que não condiz com o ritmo que elas gostariam que a leitura tivesse. E há aqui, gente, muito sofrimento, porque esse é um esforço vão. A tentativa de fazer com que a realidade aconteça da forma como gostaríamos ou que ela transcorra no ritmo que gostaríamos é um esforço inútil, porque a maior parte das coisas nós não podemos controlar. Nós simplesmente não podemos dar conta, e o ritmo das coisas especialmente. E quando nós então falamos de leitura, isso fica evidente, porque a leitura é um tipo de atividade que quando você tenta apressá-la, você perde o sentido. Você não consegue, por exemplo, entender o texto. E a leitura então pede que você respeite o tempo dela. Hoje fala-se muito, e eu sou completamente avesso a esse tipo de posição, em ler muitos livros. Ah, quantos livros você lê por ano? É esse reino das quantidades que tenta tomar todos os contextos da vida, como se tudo pudesse ou tudo devesse ser quantificável, como se precisássemos fazer isso para que pudéssemos então qualificar as nossas vidas. E às vezes ler um livro por ano não tem nenhum problema, desde que você esteja ali lendo, vivendo aquela experiência, experimentando o livro, degustando o livro, sem querer prescrever ao livro o seu ritmo. E esse é o conselho que eu quero trazer para vocês aqui, porque não há nenhuma obviedade no que eu estou dizendo. Se você não consegue lidar com essa contradição que ocorre na forma como você percebe a atividade, é muito difícil de fato participar da atividade. O primeiro movimento é entender: os livros tomam o tempo que eles tomam. Quando se faz isso, naturalmente se compreende que é possível sentar diante de um livro, folheá-lo, lê-lo, voltar, caso não tenha entendido um trecho, para ler de novo. Caso haja menção a um autor que você queira conhecer melhor, a um conceito, você pode pesquisar aquilo. Isso é experimentar o livro. Eu até compreendo figuras como João César de Castro Rocha, que é um professor de literatura comparada, salvo engano, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, quando ele diz que a leitura não deve ser um hábito. E esse é o ponto central que ele tenta estabelecer na minha avaliação, que é não levar a leitura para esse reino das quantidades. Nós precisamos experimentar a leitura, nós precisamos observar nas entrelinhas o prazer da leitura como uma experiência atélica. Só é possível quando nós entendemos isso, que há na leitura um prazer nela por si mesma. Nós não precisamos quantificar livros para que nos sintamos satisfeitos pelo exercício da leitura. Ouçam bem o que eu estou dizendo aqui. À medida em que você muda o seu olhar e compreende que ler é uma atividade que toma o tempo que ela toma, ela tem um ritmo que lhe é próprio, você deixa de sofrer com isso e possibilita. Você abre espaço para que a leitura entre na sua vida. Sem esses penduricalhos do tipo, vou ler 10 páginas, vou ler 5 páginas. Isso, como eu disse, tudo bem, pode ser uma estratégia de autorregulação para você talvez criar ali uma rotina, estabelecer um bloco de tempo, mas essas questões só alcançam a superfície. Se nós não entendemos a profundidade que uma atividade nos exige, ou seja, por que fazemos aquilo que fazemos, torna-se muito difícil manter aquilo em nossas vidas. E a manutenção do comportamento enseja contemplação.
que é quando nós olhamos para a atividade e reconhecemos o significado, o sentido que ela tem em nossas vidas. Por fim, como sempre, eu peço a você para deixar um like aqui nesse vídeo. O seu like é sempre muito importante, é um gesto simples de retribuição e que garante que mais pessoas vão assistir esse vídeo e os demais. E aí, claro, a partir disso, eu posso produzir muito mais conteúdos aqui no YouTube. Gesto simples, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Tendo qualquer dúvida, qualquer consideração, qualquer comentário, deixe aqui abaixo também, tá certo? Te vejo então no próximo vídeo.